Tem coisas que a gente sente antes mesmo de entender. Um olhar diferente, um silêncio, um comportamento que ninguém mais percebe. E aí vem a dúvida: será que é coisa da minha cabeça? Ou será que eu preciso olhar com mais carinho para isso? O que será que é? Se você é mãe e está no início da suspeita de autismo, esse vídeo é para você. Não é para assustar e não é para rotular, é para conversar sobre os sintomas que seu filho pode estar sentindo. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Evelines e seja bem-vindo ao canal Mãe com Propósito. Aqui no canal eu falo sobre a maternidade real e vida real de como ela é. E principalmente sobre caminhar juntas sem julgamento. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os 10 sinais do autismo no estado inicial, principalmente no estado inicial. Por que eu resolvi trazer esse assunto? Porque na Rede Vizinha eu coloquei uma caixinha de pergunta onde eu fiz a seguinte pergunta: qual é a sua curiosidade sobre o autismo? E teve um seguidor, ou seguidora, não sei, que me respondeu assim, fez uma pergunta para mim. Quais foram os sinais que seu filho deu com 2 anos de idade, gente? Então, assim, eu escrevi aqui um pouco, então sempre que vocês me olhar aqui para baixo, eu vou estar falando e vou estar lembrando, porque é muita coisa, né? Então, são detalhes que a gente esquece de dizer. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar bem claro para vocês que o sinal não é um diagnóstico, né? Ele nunca vai ser um diagnóstico. E cada criança é única. A minha é de um jeito, a sua vai ser de um jeito, a da sua colega pode ser de outro jeito. Então nunca vai ser a mesma criança, certo? E buscar informação não é exagero, sempre é um cuidado. Porque você precisa se informar para saber lidar com o seu autista. E foi isso que eu fiz no estado inicial da descoberta do meu filho. Com 1 ano e meio eu descobri. Passei a buscar informação, passei a pesquisar, né? Então a internet está aí pro lado positivo pra gente pesquisar, se informar, querer fazer perguntas para ter resposta no estado inicial. Por que ele está assim? Qual o sinal que ele está tendo? Você pode pesquisar o porquê. Então tudo é positivo pra gente. E vamos lembrar, gente, que a minha experiência nunca vai substituir um profissional. Eu estou compartilhando com vocês o que eu passei com meu filho no estado inicial, que é a curiosidade de uma seguidora que eu achei muito bacana, que provavelmente ela deve estar passando com o filho dela, e achou melhor perguntar para quem já passou, né? O meu filho hoje tem 5 anos. E eu quero dizer para vocês que se algo fazer sentido para você nesse vídeo, o próximo passo é você procurar uma avaliação especializada para o seu filho. Então não perca o tempo, avalia mais o seu filho, preste mais atenção nele e não perca o tempo, vai buscar ajuda, procurar apoio. Então, filha, respira fundo, vem comigo e vamos conversar sobre esses 10 sinais que o meu filho com entre 1 ano e meio e 2 anos teve. Então, gente, meu filho com 2 anos, entre 1 ano e meio a 2 anos, ele já possuía todos os sinais do autismo, que os principais são 10, né? E ele possuía os 10 sinais. E o primeiro foi o pouco contato visual. Ele não olhava para mim, ele não fixava os olhos para mim. Eu podia ficar na direção dele, eu poderia sentar ele na cama, no sofá, ficar de olho a olho para ele. Ele não ficava. Ele baixava a cabeça, ele levantava a cabeça acima, para um lado. Ele não ficava olhando para mim. Então aí eu já comecei a perceber que algo tinha de errado, porque ele tinha muito pouquíssimo contato visual. Era poucos segundos. Então, isso nunca será uma falta de carinho da criança por você, tá? Também não é rejeição, é um modo dele, é um sinal dele. E é uma forma diferente de se conectar. E você tem que respeitar, mesmo estando no estado inicial, respeita o modo dele, né? Não force ele olhar para você,
porque você pode causar uma crise sem saber no seu autista. E tem criança que demonstra amor, assim, pela presença, pela maneira do toque, pelo jeito. Cada um tem o seu jeitinho. Então, assim, não force ele a ter o contato visual com ele. Respeite cada degrau que ele começar a mostrar. Segundo sinal, gente, foi atraso na fala. Ele não fala nada, ele é um autista não verbal. Então, assim, tem autista que não vai falar nada. Tem autista que vai falar diferente, vai falar tão rápido que se você não prestar atenção, você não vai entender nada, porque ele está falando tão rápido que ele mesmo se atropela. Então, é normal no início do autismo, o atraso da fala ou o seu autista falar muito rápido e você não entender. E assim, eu falo que a fala costuma ser um gatilho de preocupação no estado inicial do autismo, porque a fala ia ajudar muita coisa, né? Para saber o que está sentindo, para saber se já está no momento de desfraldar. Então, tudo faz sentido com a fala. E a criança, né, no estado inicial do autismo, ele pode falar demais, ele pode não falar nada, ele pode repetir muitas palavras frequentemente, é normal, né? E pode simplesmente observar. É o estado inicial deles. E isso não significa que ele não é inteligente. Pelo contrário, o autista é muito inteligente. Eu tiro pelo meu, gente, eu ensino uma vez. Eu saio de perto, eu ensino e saio de perto. Quando eu volto, ele tá fazendo o que eu ensinei. Só que eles são assim, uma criança que não dá braço a torcer na hora. Sabe, ele olha assim, dá aquela rejeição. Quando você sai do lugar, quando você volta, ele tá fazendo. Então, assim, não assusta se ele ter esses pequenos detalhes. Tem muitas crianças que entendem tudo, que é no caso do meu. Ele entende tudo, mas não fala. Mas tem crianças que não conseguem expressar, né? A gente não consegue, além de expressar, a gente espera muita coisa por eles, né? É normal. É normal a criança que não fala e a criança que tem um autismo não saber se expressar. Ele simplesmente vai ficar neutro, tá? E cada criança tem o seu, vamos dizer, tem o seu tempo e tem o seu caminho, tá? Então, não força, deixa acontecer, que tudo vai se ajeitar no seu tempo. E o terceiro sinal que ele deu foi chamar pelo nome e não responder, gente. Ele não respondia, ele não olhava. Você chama de novo. Nem sinal, nem, sabe? Ele fica na dele. E, sei lá, eu falo assim que parece que a criança não escuta, mas não é. É um sinal do começo do autismo. E isso assusta, né? Isso assusta, mas nem sempre é desobediência e desatenção da criança. Pode ter dificuldade em processar o foco. Isso é real. Ele tem dificuldade de processar o foco. Por isso que ele não te obedece quando você chama e ele não vem, ou ele não vai, ou você manda fazer alguma coisa e ele não faz. Então isso é normal no estado inicial do autismo. E observar isso ajuda muito no início, porque você já vai passar a entender o porquê que ele não está te escutando. Você já sabe que é um sinal do começo do autismo. E o quarto sinal que o meu filho deu, esse foi exatamente com 2 anos, porque ele entrou na creche, e lá na creche ele teve muita dificuldade para interagir, gente. O quarto sinal que ele deu foi dificuldade de interação social. Foi muito difícil, foi um ano muito conturbado para mim. Me chamavam várias vezes e quando ele não tinha o laudo, nossa, era um dia sim, um dia não. E algumas crianças preferem brincar sozinha, que era o caso dele. Ele amava brincar sozinho até hoje.
Hoje até que ele tenta se associar, mas ainda prefere ficar sozinho. Não procurar outras crianças, ou não sabe como interagir. No caso do meu também, ele não sabe interagir porque ele não fala. Então às vezes ele até quer ir brincar, mas por ele não falar, ele não consegue interagir. E isso não é frieza, né? É uma dificuldade de entender as regras sociais. E tudo isso pode ser trabalhado com apoio, porque ele tendo o apoio, ele vai saber lidar com cada situação que vier e cada reação que ele ter, o apoio vai saber mostrar para ele o caminho certo. Quinto sinal que ele teve foram os brinquedos repetidos. Com 2 anos ele passou a brincar mais. Ele passou a empilhar brinquedos, ele passou a alinhar os brinquedos, girar os brinquedos. Não só os brinquedos, mas objetos que dava para girar, ele girava, ele se girava também. Repetir muitos movimentos é normal deles. E o meu filho, até hoje, ele alinha todos os brinquedinhos dele, um do lado do outro. E se você não prestou atenção na abertura, na apresentação, pode ver lá, tá um carrinho do ladinho do outro. Todas as outras manias não, né? Sinais, todos os sinais que ele teve com 2 anos, o único que permaneceu foi o alinhar uma coisinha atrás da outra. Até hoje, gente, qualquer coisa, brinquedo, lápis, caderno, tudo que ele possui, ele coloca um do ladinho do outro. E isso é normal. Eu falei aí mania, né? Isso não é mania. E não é erro seu também, né? É uma forma de organizar internamente deles, né? É assim que ele se organiza por dentro. Então a gente não tem que tentar tirar isso deles, não, pelo contrário. Deixa ele se organizar como ele quer e na hora que ele consegue se organizar. Sexto sinal que ele deu foi a sensibilidade a som, luz e texturas. Gente, ele tinha muita gastura de areia, de grama, espuma, sabe aquela espuminha que sai das pontes? Ele tinha muita gastura. Hoje, com cada terapia que ele vai, ele vence um obstáculo. Hoje ele brinca na areia, hoje ele fica descalço na grama, hoje ele pega a esponja para fazer espuma, até pede para mim. Então, assim, barulho incomoda demais no estado inicial do autismo. Roupas incomodam. Se seu filho não quer vestir roupa, é normal, porque ele sente muito calor. O meu não tem esse problema, graças a Deus. Ele veste a roupa que eu colocar, ele fica e não... O negócio dele é o pé. Ele tem muita sensibilidade no pé, dependendo do sapato, ele não calça, ele não quer e não tem jeito. E luzes muito forte, né? Coloca a mão, fica de olho fechado, dependendo da luz, incomoda demais. E o que pra gente parece normal, gente, por Deus, de verdade, o que parece normal pra gente, pra criança pode ser muito doloroso, porque além dele não saber falar e não saber se expressar, ele não vai saber como fazer reação, a não ser chorar, a não ser ter crise. Então, observar e acolher isso, ter um acolhimento, sempre gera segurança para eles. Os 7 sinais com 2 anos, entre 2 anos e 2 anos e meio, até 3 anos, gente, foram crises atrás de crises, porque era escola, terapia, era querer fazer a interação dele no meio das crianças. Então ele tinha muitas crises. Hoje, muito raramente, só se ele não gostar daquele ambiente, só se ele não gostar da pessoa, aí ele tem crise. Mas de 2 anos e meio até 3 anos, gente, teve muita crise. E crise não é birra pro autismo não, tá, gente? Vocês que costumam julgar quando a criança tá chorando, tá gritando, e você não sabe a especialidade que ele possui, não julga. Não julga. Fica na sua se você não sabe. Então, assim, cada crise que o autista tem, nunca será birra. É sobrecarga.
Cada crise que ele tem é sinal que ele está sobrecarregado demais daquilo que ele não dá conta de fazer, de mostrar, sabe, de se expressar. Eles não conseguem. Então a crise nunca vai ser birra. Nunca, gente. E criança nunca vai estar tentando manipular o pai e a mãe. Pelo contrário, ele está mostrando, ele está pedindo ajuda do jeito que ele consegue. Então, por isso que eu falo que quem não sabe o que a criança possui e ele está num lugar chorando, esperneando e, sabe, tendo aquela... se extravasando, é porque ele está tendo uma crise e não birra. E gente, nos dias de hoje está muito natural o seu filho ter uma crise, todo mundo olhar, se fosse meu filho eu batia, se eu fosse fazia isso, eu fazia aquilo, mas vem passar o que a gente passa. Ninguém quer passar. Ninguém quer tirar um minuto de crise do nosso filho para entender. Então não julgue. Não julgue, gente. A pior coisa que tem é escutar o julgamento do nosso filho especial. A gente nunca vai aceitar, porque só a gente sabe o que a gente passa a cada crise. Então, gente, procura acolher o seu filho quando ele está com crise. Não briga, não bate. Tenta acolher, abraçar, mostrar para ele que você está presente, tá? Porque não é birra. É crise, é sobrecarga. 8º sinal que o meu filho teve com os 2 anos foi o apego à rotina. Gente, eles, não só o meu, né? Mas todos se apegam a uma rotina que, quando a mudança é pequena, pode causar uma crise enorme que parece que mudou muita coisa, mas não. Um detalhinho assim, ó, que você muda na rotina, a crise é imensa. É enorme. E a rotina, eu costumo dizer que a rotina para eles traz uma grande previsibilidade e segurança, porque eles costumam naquela, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Minha vida amanhã é isso, 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 isso. Então eles acostumam naquilo todo dia para aprender também, para eles colocarem na cabecinha que eles têm que fazer aquilo todo dia, gente. E não é frescura não, é necessidade emocional, porque ele sabendo o que vai acontecer a cada segundo e o que ele tem que fazer a cada segundo, vai deixar ele mais calmo. Vai para terapia? Ele sabe que vai para terapia. Vou chegar, vou para a escola. Então ele já vai chegar, já vai se arrumar, já vai para a escola. Então ele vai ouvir você mais. 9º sinal que o meu filho teve, ele teve com 1 ano e meio, que foi os movimentos repetidos, que é a famosa esteropitia. Balançar as mãos demais, balançar o corpo, girar, ficar girando, girando, pulando sem parar. É normal para eles. Esses movimentos ajudam a criança a se regular. Então você não deve reprimir esses movimentos se você não tiver uma orientação de um profissional ou de alguém que você esteja acompanhando o seu filho. Se ele faz esse movimento, deixa ele fazer, que ali ele está se regulando. 10º e último sinal que o meu filho teve no início do autismo foi a dificuldade de expressar suas emoções. O meu filho veio mostrar emoções de tristeza e alegria. Ele já tinha 4 anos e meio. Então demorou bastante para ele mostrar. No começo eu me frustrava muito, né? Porque eu queria que ele mostrasse emoção por cada coisa que ele ganhasse, mas não. Simplesmente ele olhava neutro. Largava, se eu desse um brinquedo, largava lá. Depois, de dias que ele tinha curiosidade de brincar com o que eu dei aquele dia que eu estava emocionada de dar. Foi uma coisa que eu tive que aprender. Ele não tem reação, ele vai brincar a hora que ele quer. Mas eu vou comprar, porque eu gostei, eu sei que ele futuramente pode gostar. E eu aprendi, e hoje não. Hoje ele já ganha negócio, ele já dá risada, ele já fica feliz na hora, ele já brinca. Então, assim, pode ser muito frustrante essa reação para vocês. Mas, assim, tudo passa. Tudo passa, não se preocupe com cada reação que ele tiver, com cada sinal que ele tiver.
As crianças sempre que está no estado que está no estado inicial do autismo, ele nunca vai mostrar a reação como a gente espera. Então, eu costumo dizer que isso não significa que ele não sente nada, ele sente, mas tudo vai ser como escadinha, ele vai crescer por cada degrau até chegar no estado de conseguir mostrar cada emoção para vocês. E a dificuldade de se expressar, de não ter sentimentos, é normal para eles, porque como eles têm, vamos dizer, o processo do foco lento, para eles é normal. Então não se preocupe, gente. Tudo vai se caminhar por cada degrau, por cada idade que eles forem crescendo. Procure um profissional, procurem ter apoio, fazer terapia, por mais difícil e cansativo que seja. Mas melhora sim, gente. Cada apoio, cada terapia, cada semana nova, eles evoluem sim. E se você se identificou por cada sinal que eu disse aqui, o mais certo a se fazer é você respirar. O próximo passo não é você entrar em pânico, é você observar mais o seu filho e procurar profissionais para conversar sobre tudo isso que está acontecendo com ele, para você ter apoio, para você saber lidar com ele. Quanto antes, melhor. Não para rotular seu filho que ele é autista, TDAH, mas para ajudar você a saber lidar com ele por cada processo, porque cada processo vai ser uma escadinha por cada degrau, porque cada evolução que eles têm é maravilhoso. Então, o quanto antes que vocês buscarem ajuda para o filho de vocês, mais resultados eles vão ter. Se esse vídeo chegou até você, talvez não seja por acaso. Você não está sozinha, seu filho não está sozinha, não tem só você de mãe atípica, de mãe criança TDAH, tá? Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu comentário aí, comenta pra mim qual estado inicial do seu filho tá, quais são os sinais que ele tá tendo, talvez eu possa responder, te ajudar a alinhar cada sinal que seu filho está tendo, porque a minha experiência foi muito sozinha, muito brusca, aprendi muita coisa, gente, graças a Deus. Hoje eu sei lidar muito bem com meu filho. Aqui a gente se acolhe, aqui a gente se informa, e buscar informação nunca é demais, gente, guarde isso para vocês. Buscar informação é cuidado, é ter cuidado com o seu filho. E aqui a gente caminha junta, a gente conversa entre mães. Então, já deixa o seu like, comenta, não esqueçam de se inscrever no canal e beijos, até o próximo vídeo. Tchau!